Olá, eu sou Priscila Faria, sou fundadora da Valores Saúde e hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast para falar de valor, falar do mercado de saúde e sempre estaremos aqui com profissionais do mercado que irão compartilhar conosco boas práticas, desafios e inspirar vocês na tomada de decisão. E hoje nós temos a honra de estar aqui conosco, abrindo o nosso podcast, Rogério Scarabel. Vou ler um pouquinho aqui dele. Rogério, primeiro eu queria agradecer, viu, por você estar aqui conosco. Eu falei que a gente ia abrir esse podcast com chave de ouro e ele está aqui exatamente para falar com vocês. E Rogério Scarabel, ele é especialista em Direito da Saúde, é ex-diretor e presidente da ANS e é atual sócio do escritório Melioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel Advogados. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Priscila. Muito honrado aí de abrir esse espaço, né? Espaço de troca de experiências, espaço de troca de informações, de diálogo. Acho que o que eu mais gosto de fazer é trocar experiência e adquirir conhecimento. E é conversando que a gente se entende, né? O conhecimento está na mão da sociedade, o conhecimento está com a sociedade. Então, quanto mais nós dialogamos, quanto mais nós recebemos as pessoas e quanto mais nós estamos próximos das pessoas, é quando nós mais aprendemos, né? Então, só quero fazer aqui um adendo que, por uma questão muito óbvia, né, do nome do nosso escritório, nós resolvemos chamá-lo de M3BS Advogados. Porque não dá para falar um nome tão grande desse. Gente, eu treinei antes aqui, viu? Então... Se não saiu direitinho, os sócios do escritório, eu treinei antes para tentar sair bonito. Então nós chamamos de M3BS Advogados, que é a mais fácil. Né? Exatamente. Mas a gente está muito feliz de ter você aqui, um profissional que a gente admira muito. E eu sempre falo que você dá muita entrevista, a gente vê isso, mas a gente queria fazer de um jeito diferente, conhecer o outro lado do Scarabel, não é mesmo? Então, por mais que a gente vai discutir aqui do mercado de saúde, jamais a gente poderia deixar de discutir aqui, mas eu queria saber quem que é Scarabel, quem que é Rogério Scarabel? Ah, bacana essa pergunta. Assim, eu sempre falo, né? As pessoas acham que a gente nasce de terno, né? E não é verdade. Né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre busquei aprender, sempre fui atrás de descobrir as coisas, o mercado de saúde, né? Muito cedo, logo que eu me formei, eu entrei nesse mercado de saúde, estou desde 1996 nesse mercado. Não conheço outro mercado, né? A gente fala assim, mas eu sempre atuei no mercado de saúde. Isso fez com que eu fosse indicado para a ANS, né, em 2018, fiquei lá até 2021 como diretor da DIPRO. Não sei se todo mundo entende o que é a DIPRO, né? Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos. É a diretoria que tem a atribuição de normatizar e regular reajuste, incorporação de tecnologia, a rede, né, a rede dos produtos, a portabilidade. Então, várias questões assim, que atingem a sociedade. Eu tive a felicidade de estar à frente dessa diretoria entre 2018 e 2021 e também em 2019. Também tive a sorte e a felicidade também de ser indicado como presidente da ANS. Fui presidente substituto, né, até 2021. E saí de lá e agora estou... E no auge da pandemia, né? Pegar 2019 ali, você pegou uma parte interessante. 2020, né? Eu já era presidente, 2019, 2020. Eu brinco, né? Assim, hoje em dia a gente brinca, né? Mas eu fui o primeiro presidente da história a passar por uma pandemia, né? Então tem muito aprendizado, muita história, foi um tempo muito importante para a sociedade, né? Muito importante para a minha formação também. Então, sou muito grato por essa oportunidade que Deus me deu, né? E que todo mundo também permitiu que eu estivesse na agência e todo mundo foi muito parceiro, né? Todos os diretores, todos os servidores, né? Pessoas muito capacitadas, muito comprometidas com a sociedade, né? E todo mundo ali naquele momento muito difícil, muito complexo, né? Porque era muito novo, então... acabei me formando durante esse período aí, bem mais do que minha vida toda, posso dizer assim, na questão da regulação, na questão da proximidade com o beneficiário, da proximidade com a saúde, né? Foi um período bem intenso
e bem importante. E você é uma pessoa super leve, né, Rogério? Um profissional que já é mais para cima. Eu acredito que foi uma oportunidade interessante. Agora, uma pergunta que não quer falhar aqui. O Rogério, ele é cearense ou é paulista? De onde vem? De onde veio essa alegria, esse ar seu, assim, a gente vê que é uma pessoa super espontânea, super alegre. Onde você está, não tem tristeza. Todo mundo aqui que assiste e te conhece sabe disso. Eu costumo... Primeiro que ser sério não é significado de comprometimento, né? A verdade é essa, claro. Né? Seriedade não é sinônimo de comprometimento. Né? E segundo que eu encaro o problema como um aprendizado ainda não adquirido. Então, o problema ele vai acontecer, o problema. Então, se a gente não adianta ficar mastigando o problema, eu sempre tenho essa forma de pensar, eu preciso aprender ou trazer alguém que saiba para resolver. Ele precisa ser resolvido, né? Então, não tem isso. E as pessoas brincam muito, né? Porque eu gosto muito da cidade de Lins, né? Eu fui criado em Lins, no interior de São Paulo. Em 2004 eu fui para Fortaleza, com 24 anos fui para Fortaleza. E com 34 anos, na verdade, fui para Fortaleza. E estou lá até hoje. Moro lá, trabalho em São Paulo. Quando eu estava na agência, eu morava lá, trabalhava no Rio. Vou toda segunda, volto toda sexta. E eu sou do interior de São Paulo. Eu sou nascido em Marília, mas eu adoro falar que eu sou de Lins. Eu gosto muito da cidade de Lins. Lins é uma cidade muito pitoresca, assim, de gente muito amiga, gente muito trabalhadora. Então eu gosto muito de lá. Que bacana. Então pode dizer que é nordestino, paulista, eu sou um cearista. Eu sou um cearista. Cearista. E adoro Fortaleza. Eu falo que eu tive a oportunidade de morar nas principais cidades do país, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Lins. É verdade. E Rogério, me conta uma coisa. Como é que é chegar na agência? Eu tenho certeza que muitos têm essa curiosidade. Como é que foi chegar? Qual é o trâmite que você percorreu até chegar na agência? O meu caso ele foi mais assim, vamos dizer, um pouco diferente, né? Porque é um cargo político, uma indicação do presidente da República. Né? E eu fui indicado como uma pessoa técnica, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei na área da saúde e recebi essa alegre indicação, né? Uma questão muito especial, né? Um momento, acho que ímpar na vida de qualquer pessoa que é indicado, né? Para um cargo tão importante como ser diretor de uma agência reguladora, né? Uma agência de saúde, bastante importante. Então, eu recebi como um desafio. E foi o maior desafio da minha vida, com certeza. Não esperava, né, que viesse a pandemia, jamais podia imaginar, né, acho que ninguém imaginava, muito menos eu, poder imaginar que eu seria presidente de uma agência tão importante como é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que tem aí 50 milhões de pessoas, né, de vínculos, de vidas, né, na verdade 90 milhões, né, porque ainda tem os 80 milhões, porque ainda tem os 30 milhões de planos odontológicos, né? Então, bastante robusto, né? Um faturamento bastante importante, na casa de 240 bilhões de reais. Então, 4,5% do PIB, o 8º maior mercado de saúde do mundo, né? O mercado brasileiro, né? Não saúde suplementar. Então, um desafio muito grande, recebi com bastante alegria, assim, bastante temeroso, né, na época. Sim, né, uma agência poderosíssima, né, de alto nível de algo que eu não esperava, né, essa indicação. Mas vamos lá, é um desafio, estamos lá para aprender, né? Aí você foi com tudo. Vai com tudo. Passou por todos os ritos. Eu acredito muito nas mãos de Deus. Né? Com certeza. Se é para ir, nós vamos lá e vamos dar o nosso melhor, né? Você foi chamada na hora certa. O Brasil ser. Passando por uma pandemia, você tinha que estar lá, com certeza. Pode ser. E depois, depois que passou ali a ANS, você foi para o escritório. Como é que foi essa parte aí, esse momento seu agora? Foi um retorno natural, porque eu sou advogado militante, né? Advogava lá em Fortaleza, num importante escritório lá de Fortaleza. Na área da saúde, nós tínhamos um núcleo lá que só tratava de saúde, então a minha saída e voltar para a advocacia foi bem natural, assim.
E eu não conhecia, né, o Fernando, nem o Lucas, o escritório chamava Miglioli Bianchi, né? Eu não os conhecia. Assim que eu saí da agência, um mês depois, eu conheci e nós desenhamos um projeto de ser um importante escritório nacional, de ser uma referência na área da saúde, um importante debatedor de regulação, debatedor de rumos para a saúde, e vem dando certo. Nós estamos aí trilhando, né, esse caminho, estamos investindo bastante, mas está dando certo. Estou bem feliz com a nossa sociedade, assim, são pessoas muito boas, né? O Lucas, o Fernando, o Luiz e o Juliano. Sensacional, e dá para ver para todo lado já, todo mundo discutindo do escritório, o conteúdo que vocês também estão trazendo, né? Isso é maravilhoso. E falando um pouquinho de mercado, não poderia deixar de entrar no tema. A gente viu nas últimas publicações, acho que ali em maio, abril, o mercado ficou muito polvoroso, né? Saiu o resultado operacional do ano de 2022 e já era a gente já imaginava, né, que teria ali uma sinistralidade alta. A gente pega ali em setembro, por exemplo, nós tivemos uma sinistralidade acima de 90%. E isso preocupando muito. E tinha matérias falando, olha, a ANS coloca que tem operadoras que ficaram no 0 a 0. Então, Todas ficaram 0 a 0. Se a gente for pensar ali do sinistro. Queria saber, assim, de você, com seu olhar, a sua vivência, o que você acha, o que é a causa desse momento, na sua visão? Como é que você faz uma análise sobre esse momento do Brasil na saúde suplementar? Eu penso que a saúde como um todo, ela mudou muito da pandemia, né? Depois da pandemia, vem a crise econômica. Só que nós mudamos muitas coisas com a pandemia. Nós mudamos o nosso jeito de nos relacionar. Nós mudamos o nosso jeito de viver. Nós mudamos o nosso jeito de encarar a saúde, né? Nós mudamos a nossa forma de viver o relacionamento com a operadora de saúde, com o SUS, né? E ela teve um momento bastante importante, que foi um represamento de procedimentos, que isto de maneira nenhuma foi o grande causador da sinistralidade, né? Ele vem aumentando gradativamente, sim, vem aumentando, tem algo de represamento, sim, e ele tende a aumentar com o tempo. Ele não dá um pico, né? Se você olhar os números do quarto trimestre, você vai perceber que as despesas de 2022 foram as mesmas de 2021. Exato. São lá 206 bilhões, parece que aumentou um pouco, uns 400 milhões, não tenho o número exato. Acontece que a receita também manteve-se a mesma. E isso foi que deu o aumento da sinistralidade, não pela quantidade de utilização, mas pela impossibilidade de se aumentar a receita. Então, quando você tem ali um aumento de insumos, um aumento da inflação, um problema geopolítico muito grave também, um problema econômico também grave, então o aumento dos insumos, quando você eleva as despesas operacionais, não as despesas assistenciais, mas as despesas operacionais, você tem e você tem essa impossibilidade de repassar reajuste. Então aconteceu ali 2021, 2022, aconteceu esse aumento de sinistralidade, né? Então, se você teve em um ano a entrada de 1.600.000 pessoas, né, que foi o número de aumento de 2021 para 2022, olha, isso é receita nova, concorda? Sim. Se isso é receita nova, eu teria que ter um aumento na receita, mas não houve o aumento da receita. Porque como a crise atingiu a todos, principalmente ao mercado, e nós temos que entender que 80% do mercado são empresas, né? E nós tivemos inclusive uma diminuição do ticket médio, ou seja, um fortíssimo downgrade das empresas, porque a situação está difícil para as empresas, né? A manutenção, mas houve sim a manutenção do emprego, né? Mas o plano de saúde, como ele é um benefício, então houve um downgrade de benefício, o esforço de venda muito maior das empresas, das operadoras, por um preço menor, né? Então a receita manteve-se o mesmo, que é o que não deve acontecer agora em 2023. As empresas já declararam que vão passar o reajuste, né?
porque senão realmente a conta não fecha, principalmente 2023, 2024, que é quando agora nós vamos ter todo aquela movimentação da incorporação de tecnologia, 49 novas tecnologias no mercado só no ano de 2022, uma coisa única no mundo. Eu ia até te perguntar isso, da 49 novas tecnologias entrando para o ano de 2023, que é o reflexo para esse ano. Isso. Fora terapias ilimitadas. Isso. Como é que vai ter acho que o ano de 2023 é o ano para se sustentar em cima do reflexo dessas liberações, né? Sim. Talvez seja um ano desafiador, na minha opinião. Né? Eu também acredito nisso, 2023, 2024, por isso que talvez haja perda de pessoas pela incapacidade de pagamento. Sim. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, na minha opinião, porque as empresas não têm mais como abrir mão do reajuste, abrir mão de recompor, né? De reprecificar os seus valores. Né? Isso você liberou, a agência liberou todas as consultas e tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, ou seja, tudo aquelas... agora, né? Nossa, todas aquelas tem vários clientes. TEA agora aumentou, eu tenho cliente que aumentou 6 milhões em 6 meses, 9 milhões. Em operadora pequena, o TEA já responde mais do que... A despesa é maior do que oncologia. Nossa, isso é um dado interessante, viu? Então, porque você tem pouca diluição, né? O impacto é muito grande. Então, você acaba tendo, as empresas pequenas, qualquer intervenção externa impacta muito, porque não tem a precificação e você tem baixa diluição, né, de risco. Então, você tem um impacto muito grande. Claro que isso vai se ajustar com o mercado, mas como é que você ajusta? É precificando a porta de entrada e reprecificando no reajuste, né? Repassando o reajuste de todos os aumentos que teve. Então, como você tem a necessidade de uma curva de aprendizagem, e a curva de aprendizagem na saúde ela é longa, né? E também você tem essa difusão da tecnologia, né? Você demora um pouco. Na verdade, ele não acontece como todo mundo esperava em 2022, né? Ele vai acontecer agora. Segundo semestre de 2023, 2024. Né? O problema é que essa aceleração de incorporação, né, a mais rápida do mundo, a maior e mais rápida do mundo, a ANS. Pela ANS, você pode sim causar um desequilíbrio forte naqueles planos que foram precificados já há algum tempo. Né? Principalmente individual, que você precifica, está precificado há mais tempo. Né? Nas outras operações empresariais, você tem uma rotatividade maior. Né? Você tem uma rotatividade, hoje já se fala de 24 meses. É muito pouco, né, para você investir em saúde, para você cuidar, né, da saúde. Você tem um retorno menor, né? E você cuidar mesmo da saúde, né? É um tempo baixo, diferente, por exemplo, da autogestão. Pensando em atenção integral do cuidado, você tem um retorno muito curto, entendi. A atenção integral, o retorno ele é a longo prazo. Isso. Né? Qualidade, tudo que você envolve, esses debates, APS, cuidado da jornada, você leva muito tempo para você estabilizar uma carteira, né? A gente vê muito isso nas autogestões, né? Que tem o cuidado como essência, né? Mas no mercado, uma rotatividade de 24, 36 meses é bastante complexo, e eu penso que nós vamos ter cada vez um giro cada vez mais rápido. Que é quando o paciente está começando a fazer conexão com o médico dele, com todo aquele modelo de cuidado, está tendo a troca. E aí perde-se o cuidado, essa jornada, né, coordenada. Você falou de reajuste, vou aproveitar aqui, 12 de junho, Dia dos Namorados, já lançou o reajuste, né, do plano individual. Conta aí pra gente como é que foi, se não me engano, 9,36%. 63%. Aqui. Isso, 9,63%. Conta aí como é que foi isso, para quem tem dúvida, como é que funciona esse cálculo. Tá. E o impacto disso também, porque na sua gestão acho que foi a primeira da história, né? Que teve um reajuste negativo ali na época da pandemia. Foi também. Conta isso e como é que é esse cálculo e o impacto desse novo reajuste. Minha gestão é muito marcada por essas questões. Eu fiz questão de contar aqui, né? Porque
Primeiro que foi primeiro ano da metodologia, né? Nós que mudamos a metodologia, eu estava à frente da DIPRO e eu que propus a alteração da metodologia. Então, só para a gente entender, a metodologia anterior ela era pelo yardstick, né? Competition. O que diz essa metodologia? Você pega um mercado semelhante, olha para ele o que tem mais poder de barganha e pega essa barganha e traz para o seu mercado. Então, você pegava o mercado de empresa, o mercado empresarial, tirava a média daqueles contratos e trazia esse reajuste para o individual. Né? Com isso, houve um distanciamento da realidade por várias causas. Uma das causas é a diminuição do tamanho da carteira do individual. Então, criou-se uma nova metodologia e agora o individual ele é visto e calculado com a sua carteira, especificamente sobre a sua carteira. Né? Que ele tem características diferentes da carteira empresarial e isso foi reconhecido ao longo do tempo. Então, essa metodologia foi aprovada em 2018, final de 2018, e passou a valer para o reajuste de 2019, 2020 e vem sendo aplicada. É muito bacana ver esse impacto regulatório, né? Esse resultado Sim. regulatório. Inclusive, ele está agora na agenda regulatória para ser analisada, para saber o que é que precisa melhorar. Eu entendo que também precisa, já tem condições de aperfeiçoar a metodologia. Mas a metodologia ela é dividida em duas partes específicas. A primeira é 80% da variação da despesa assistencial. Então, você pega o ano de 2022 e faz um comparativo com o ano anterior, 2021, e vê qual foi a diferença. Bati aqui, o Cássio vai ficar Não bravo tem problema, o comigo. Cássio que briga com a gente se Desculpa. bater aqui. E você faz esse comparativo de um ano para o outro, então numa proporção de 80% é calculado sobre a variação da despesa assistencial. E esse ponto é muito importante. Né? O reajuste foi alto. Olha, tudo que acontece de despesa assistencial, ele vai ser capturado. Toda a utilização, toda a fraude, todo o desperdício, todo o aumento de custo, toda a incorporação. Né? A incorporação, ele não simplesmente desaparece. O dinheiro vai sair de algum lugar. Toda a utilização, toda a incorporação vem para cá e vai se refletir em reajuste, numa proporção de 80%. Os outros 20%, ele é feito pela inflação. Então, você pega a cesta do IPCA, né? Tem uma cesta lá com vários itens, retira desses itens o contrato de plano de saúde, que ele é recalculado para não ter uma retroalimentação, distribui novamente o peso e 20% desse cálculo compõe, então, 100% do cálculo para o reajuste. Então, basicamente, ele é feito dessa forma. Depois tem um outro ponto, que é um fator de garantia, um fator de eficiência, né? Que não permite que a operadora repasse 100% do custo, porque se você gasta 100 eu passo 100, então não teria gestão. Né? Então tem esse componente, tem outro componente também que retira desse cálculo, que é a alocação de risco do reajuste da faixa etária, que já você vai pagar durante o ano no seu aniversário, se houver. Então, hoje é feito dessa forma. E a metodologia se mostrou muito importante e bastante resiliente com os dados. Né? Então, todo mundo fala do negativo, né? Mas vamos lá. Isso mostra a importância da fórmula. Ora, se eu tive uma diminuição na despesa assistencial, ele foi captado. Tem método. Entendeu? Então, assim, a agência não é responsável pelo resultado. Nós é que somos responsáveis pelo aquilo que nós vamos colocar na metodologia. Então, isso é importante até a gente difundir, divulgar para a sociedade, para que ela entenda que tudo aquilo que fizer enquanto despesa, isso vai refletir no reajuste. Né? Então, se você quer ter um reajuste melhor, utilize melhor. Né? Se tiver um reajuste mais racional, você utilize de forma racional o uso. Não é a operadora que paga. Nunca é a operadora que paga. Quem paga somos nós. Então, quando você fez lá o impacto do ano de 2021,
já saindo da pandemia, já realizando os procedimentos que estavam represados em 2020 e comparou com a despesa assistencial do ano de 2020, foi negativo. E isso refletiu no bolso do beneficiário, né? De 2021 para 2022, quando eu fiz esse comparativo, o que aconteceu? Ele aumentou. Ele era menos 8,19 e foi para 15,5. Então, agora, quando você fala em 9,63, me parece que nós estamos, então, saindo, olhando para todo o filme, nós estamos muito próximos de um aumento inflacionário e um aumento natural da utilização, com todas as incorporações, com todos os usos de limites, de terapias. Reflexo pós-Covid também. Reflexo, né? pós-Covid. Acho que a gente está numa demanda reprimida voltando até hoje. Isso, mas ele é gradual. Gradual, né? Ela não né? é impactante, ela não é aguda, ela é gradual. Sim. Mas sim, é o reflexo. Então, se você pegar aqui 9,63, perceba que ele é 1,4 maior do que os 8,14 de 2020, né? Então, que refletia 2019, sem a pandemia. Então, me parece que nós estamos chegando num momento de estabilidade, né? Agora, se você olhar só a foto, é uma situação muito ruim, mas se você olhar para o filme todo, você tem aquele momento atípico, né, que é importante considerar. Nossa, foi sensacional a sua análise. Porque me lembro quando foi reajuste negativo, todo mundo ficou maluco, né? Que é isso? Nunca aconteceu. E claro, a sua explicação mostra isso e a necessidade de fazer a gestão do recurso, né? Reduzir desperdício. Desperdício isso. É tudo que o paciente, o beneficiário não precisa. E aí a gente falou aqui da atenção integral em saúde, da necessidade de coordenar o cuidado, mas ao mesmo tempo para você fazer essa prevenção, que está muito bem descrita ali na RN 506, né? É importante dizer como que a ANS, eu acho que é uma agência maravilhosa, porque você tem caminho para tudo que é fragilidade no sistema, né? Isso eu acho fundamental e impecável. E aí, quando a gente vai entender da atenção integral em saúde, que precisa de fazer uma gestão, uma prevenção, você bate na interoperabilidade dos dados, né? Que você precisa de ter os dados conectados para fazer uma saúde populacional. Como é que você vê esse desafio? Você acha que a gente vai conseguir chegar num modelo em que consiga fazer uma gestão de dados integrados para o paciente ter acesso a isso, o beneficiário todos, e conseguir fazer a gestão assistencial a partir daí? Eu penso que sim. O problema nós temos visto, né, um esforço grande do próprio Ministério da Saúde, que outro dia assisti uma entrevista do diretor Paulo Rebelo, atual presidente da ANS, em que ele falava sobre a equipe, numa equipe da agência que está em conversas de fazer essa interoperabilidade dos dados. O que eu ressinto um pouco é que a gente não sabe para quê. Você estava falando aqui até antes, né? É para isso. Isso me parece que a sociedade, ou pelo menos eu não sei assim, qual é o projeto. Né? O projeto é para a APS, o projeto é um projeto para a epidemiologia. Para que é especificamente, né? É claro que é importante unir, não há dúvida quanto a isso. Né? Mas eu acho que falta para a gente, para poder responder essa sua pergunta, se juntar os dados, vai ter um controle de gestão populacional melhor? Vai ter o custo melhor, né, do que a gente está gastando? Então, será que vai ficar claro? Onde está o desvio do desperdício? Eu não sei, porque uma coisa habitual como o paciente, o beneficiário fica perdido na rede, né? Ele fica... Então, eu sinto dor de cabeça, eu não tenho ali um coordenador, um navegador, né? Da nossa... do nosso tratamento, da nossa busca por tratamento, médico de referência. Então, não tem essa navegação. Se eu sentir dor de cabeça... Para o pronto-socorro. Eu vou para o pronto-socorro, Hoje é mais utilizado, porque lá resolve tudo, né? A gente escuta o paciente na ponta com esse atendimento. Não, lá eu resolvo tudo. Já chega lá para o médico, olha, eu preciso de um raio-x, eu preciso de uma tomografia, ali na urgência. Pois é. E às vezes nem era preciso estar lá, né? Exato. Às vezes nem era preciso fazer a tomografia, às vezes nem era preciso. Então, você precisa ter uma coordenação melhor disso. Isso se for desnecessário,
Isso é custo, né? Isso é desperdício, né? Então, visitar vários médicos sobre o mesmo, sem ter um direcionamento adequado, um diagnóstico adequado, preciso, no tempo, oportuno, de qualidade, né? Tudo isso acaba podendo impactar em desperdício, né? Às vezes é uma busca realmente diagnóstica, complexa, né? Mas não é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos ela é uma questão simples que às vezes a gente fica perdido na própria rede e faz o exame, depois faz de novo, né? Logo em seguida, né? Então, é bastante, assim, é muito complexo, sabe, essa questão. Eu penso que o sistema não está preparado ainda para essa alteração, né? Para essa mudança. Por isso que a agência desenvolve os projetos e nesses projetos, como a agência não regula prestador, ele não regula a entrega, né? A agência tem a atribuição de verificar a qualidade da entrega, mas não de regular a entrega, né? Então, você acaba sendo uma ferramenta de indução. Por isso que tem os programas, né? Concorrer, de parto adequado, APS, remuneração. 506, acreditação de operadoras. Exatamente. Eu acho o programa completinho, né? Muito interessante. Traz tudo ali. Então, ela é uma indutora, né? Ela cumpre esse papel. Um dos papéis da agência é a educação do consumidor, né? A informação qualificada para o consumidor e a indução de qualidade para os prestadores, né? E dentro desses programas de indução de qualidade, você pode perceber que todos eles ali têm um ponto em comum, que é essa questão do modelo de pagamento por performance, esse incentivo. Pensando em boas práticas, você que está sempre aí no mercado, já viu acontecendo, já viu virando esse modelo de pagamento por performance para as verticalizadas, mais fácil, mas pensando em rede e operadora. Como é que está a sua visão disso? Tem vários projetos acontecendo. Outro dia eu estava vendo uma matéria de uma grande operadora e ele dizia que 50%, quase 50%, acho que 48% de tudo que eles pagam, eles já pagam por um modelo alternativo, por bundle ou por capitation, né? Ou por SEO. Então, isso é bastante interessante. Que muda o mercado para o médico, para quem está lá na ponta. Eu acho que estimula a qualidade total aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. E evita desperdício, né? Existe uma preocupação maior com o tratamento. Mas a gente vê pouco. Eu participo de alguns projetos de análise, né? Agora, a gente vê pouco também, porque se nós compreendemos, assim, todo sistema só entrega aquilo que ele está preparado para entregar. Nós ainda fornecemos informações para a ANS, fornecemos negociações com o prestador por evento, né? Então, se eu faço por evento, se eu tenho que te informar por evento, se eu sou obrigado a pagar por evento, eu contabilizo por evento, eu provisiono por evento, como é que o outro modelo de remuneração vai acontecer se isso não vier com uma medida do regulador? Exatamente. Então, pelo que eu tenho acompanhado, esse debate é pelo diretor Maurício Nunes, né, uma pessoa altamente capacitada, que entende muito de mercado de saúde suplementar. Então já está na segunda fase dos modelos de remuneração em vários prestadores, fazendo esse piloto e colhendo os dados. Então isso dá para a agência as informações necessárias para então passar a mudar os seus sistemas, para passar a recepção das informações, né? E então eu penso que em alguns anos nós vamos ter então um passo além da simples indução de qualidade, e sim da exigência da informação. E aí você começa a mudar o mercado. Essa informação é legal, hein? Aí muda o mercado, eu concordo. Porque é assim que funciona a regulação, né? Às vezes a gente espera muito da regulação, mas a agência é uma regulação de mercado, né? Então, como é que eu faço? É uma agência de monitoramento. Eu olho para o passado para entender o presente e projetar o futuro. Isso faz parte da diretoria de desenvolvimento, a DIDES, né? Que, como eu disse, está sendo capitaneada pelo diretor Maurício Nunes, muito bem trabalhada. Então, nesse olhar para frente, eu preciso entender o que é que está acontecendo e colhendo os dados, né? Então, está na segunda fase, né,
dos modelos de remuneração, está sendo testado os pilotos em vários hospitais pelo país, e isso então vai refletir numa melhor coordenação regulatória, não há dúvida quanto a isso. Então deve chegar, e aí quando você começa a ter uma exigência regulatória, você então começa a mudar o mercado. Você muda o mercado. Então, os doutores que estão nos assistindo, preparem para o futuro que está chegando, o modelo de pagamento por performance. Isso é maravilhoso. Eu não diria que está chegando o pagamento por performance, chegou, né? Porque isso também não é a boa prática, né? Sim. Tem casos que você vai medir por performance, Sim. tem casos que tem você casos vai... que o Fee for Service que vai Exatamente. Tem atender. casos que o que atende é o Fee for Service. Então, a regulação, ela nunca vai dizer faça desse jeito, mas se ela se preparar para receber informações de uma outra forma, né, com seus sistemas, eu trabalho num projeto que visa isso, contabilidade, atuário, documentos de valor, né, acordos de valor. Eu trabalho muito nessa parte hoje com hospitais, com operadoras, até mesmo farmacêuticas, ou seja, todo o mercado, né, toda a cadeia produtiva envolvida nesse projeto. A partir daí, então, você consegue, a partir daqui a agência passe a ditar a regra de recepção das informações, você pode vir a conseguir mudar um pouco melhor, mudar mais esse setor. Mas nunca, a agência não determina especificamente uma forma, né? Porque os modelos alternativos de remuneração são vários, né? Sim. Eu fiquei brincando pelo tabu, né? Hoje é um tabu no Brasil, para quem está lá do outro lado. Maria, não vou falar taxar mercado, mas vários médicos sentem uma sensação, ai meu Deus, como é que vai ser? Vai ser bom, né? Vai ser extremamente positivo essa evolução. E falando de 1454, pegando aí a questão do rol, falando como advogado, que eu sei que você tem uma fala como advogada da questão do rol taxativo versus prescritivo. Como é que está a sua análise? Como é que vai ser? Serão as cenas dos próximos capítulos? Quando saiu a lei, né, eu até fui convidado para falar lá no Senado sobre a lei. Ela não faz muito sentido, né? Ela tem um sentido jurídico. Ela nunca foi uma lei de saúde, né? Então eu sempre falo assim, tem uma música lá no Ceará que diz assim: se aveste não, que pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Não sei se você conhece essa música. Eu não conheço, não. Se aveste não, pode acontecer tudo, inclusive nada, e por enquanto o que nós vimos é que não aconteceu nada. E não aconteceu nada porque ela não é uma lei com o intuito de mudar o perfil do tratamento, o perfil da saúde em si, né, do processo saúde e doença. Ela foi um jurídico para que continuasse a judicialização e os advogados não tivessem impedidos de fazer o seu trabalho, né, junto ao Poder Judiciário, o seu direito de ação do beneficiário. Então, ela basicamente não aconteceu nada. Só que ela traz algumas questões de indução que ao longo do tempo ela pode causar, né? Então, e você sair de um processo do rol, as pessoas acabam por uma questão de comunicação, as pessoas não entendem o que foi o rol, né? O que é o rol? O rol é uma garantia para o consumidor. A taxatividade do rol não é para o consumidor, é para a operadora. O processo de incorporação ele é dinâmico, sempre foi dinâmico. Desde 1998 são incorporadas tecnologias. E por que elas são incorporadas? Para você evitar a obsolescência tecnológica na área da saúde. Só que isso precisa ser feito com cuidado. Quando você cria um rol exemplificativo, primeiro que ele é exemplificativo para tudo e para todos. Então a gente volta um pouco para a década de 80, quando era muito ruim, a década de 90, quando começou a mudar e depois então veio a regulação. E outro aspecto é que o rol é a garantia que a Priscila e o Rogério, na mesma condição de saúde, receberão o mesmo tratamento. Quando eu tenho um rol exemplificativo e quando, principalmente do jeito que foi feito, onde não é um rol regulado, e eu acabo por ter uma confusão, uma insegurança jurídica
e nós dois, na mesma condição, vamos, por exemplo, nos recorrer do Poder Judiciário para que o Judiciário faça a regulação, na verdade, nós podemos criar uma forte iniquidade. Sim. Porque o rol é a garantia de ser obrigatório, tanto para mim quanto para você. Né? Então, o rol traz a noção de igualdade, o rol traz a noção de equidade, ele traz a questão de integralidade. Transparência. Você sabe a regra do jogo. Sim. Né? Então, quando você vai buscar qualquer coisa no Poder Judiciário, e aqui eu não estou dizendo daquilo que está em contrato e não foi cumprido. Tá? Não podemos misturar as coisas. Essa regulação, essa busca no Poder Judiciário por aquilo que eu paguei, em todo o sistema da sociedade, pelo aquilo que eu paguei e não recebi, lá é a casa absoluta para que se resolvam seus conflitos. Ponto. Agora, aquilo que eu não contratualizei, aquilo que não está precificado, uma intervenção sem saber qual o motivo e a razão, é bastante complicado. Por que eu abro mão de ter uma tecnologia, e aqui nós precisamos entender que todas as tecnologias, todos os tratamentos para todas as doenças estão contempladas no rol. São quase 4.000 tecnologias disponíveis no rol. Por que eu abro mão de escolher uma tecnologia validada, analisada, custo efetivo, traz verdadeiro benefício, é seguro, por algo desconhecido, né? Então, acho que falta um pouco esse conhecimento, falta um pouco dessa sensibilidade, né, para a gente aprofundar essa discussão. De tudo ruim, tem alguns pontos interessantes também, importantes. Quando você cria um requisito, é um requisito que não existia antes. É um requisito ruim, mas é um requisito em que pode haver uma discussão e uma melhor gestão, né, da saúde do beneficiário. Porque agora a operadora pode, então, ir discutir eficácia, pode discutir melhor tratamento, né? Coisa que ela não podia porque simplesmente não estava no rol, ou não fazia porque simplesmente não estava no rol, né? Então agora você tem um requisito, então você pode ter um debate mais assertivo pró-consumidor. É uma lei que devia ter sido debatida melhor, né? Ela cria 2 ROIs, né? Um regulado e um não regulado, um rol paralelo, vamos chamar assim. Rol paralelo. Um rol não mercado, né? Do qual a agência não quer regular pelos seus motivos, né? Não foi atribuída a ela essa tarefa, mas atinge fortemente uma empresa regulada, do qual a agência acaba por cobrar solvência. Né? Então, sim, se você tem um impacto, tem uma tecnologia nos Estados Unidos, foi aprovado recentemente para hemofilia, que custa 18 milhões de reais. Nós temos essa da AMI, custa 7 milhões, temos outras 3 milhões. As terapias avançadas todas são acima de 300 mil. Se nós entendermos, 300 mil dólares, né? Algo em torno de 1,5 milhão de reais. Se nós entendermos que 2/3 das operadoras têm menos de 20 mil vidas, e na média elas têm por volta de 8 mil vidas, isso pode ser um impacto se nós não pensarmos em como é que é feito esse financiamento, em como é que é feito essa estrutura, ou seja, se nós não prepararmos para recepcionar adequadamente essas tecnologias, o valor delas, não estou dizendo o benefício que ela traz, longe disso, o valor que elas causam pode acabar por excluir essas operações, né, e acabar concentrando ainda mais o mercado. E é o que entrega os estudos do Conitec, né? De custo-benefício, tem vários estudos para isso que dá para ir enxergando ali esse ganho, né? Eu vou ter uma cobertura maior de pessoas com essa tecnologia, né? Ou não, ela eu salvo, mas eu salvo uma quantidade menor, né? Então tudo isso precisa sim de ser analisado.
Na saúde suplementar você pensa isso de uma outra forma, né? Porque quando você compra um plano de saúde, você está pagando por acesso. Sim. Né? Mas, sim, você precisa compreender, isso que eu falo, você precisa entender como é que você estrutura o mercado para esse mundo novo. Como é que você estrutura o mercado para recepcionar isso? Né? Então, isso que é o complexo. Não estou dizendo da necessidade, da não necessidade, não é uma visão utilitarista, é apenas como é que isso vai acontecer, ponto. Como é que eu estruturo o mercado, entendeu? Então, esse é o papel da regulação. Quando você tem uma intervenção de outros poderes, e a gente vê a intervenção cada vez maior, estamos aí com a discussão agora do 7419. Sim. Com bases que são divulgadas, que me parecem bem fora do contexto, mas isso é uma outra discussão. Então, quando você tem uma intervenção sem ter um preparo, né, uma análise de impacto regulatório, de como é que isso vai impactar, como é que eu estruturo o sistema para recepcionar isso, então realmente pode causar assim, uma fratura bastante grande. Ou também pode não causar nada, como eu disse, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Mas é ruim que tira o papel da regulação, né, no processo. Não, você não tira o papel da regulação porque esse não é um local regulado, né? Não, que deveria ter todo um contexto em um caminho só, não ter o paralelo, né? Porque eu acho que a sociedade não ganha com isso. Sim. Isso o que eu acho. Assim. Aumenta o preço do bem, né? Eu não vejo por que, se a tecnologia é boa, se as discussões sobre prazos, sobre tempos, já foram discutidas no país, já ficou definido já, né? O Brasil é o país que mais rápido analisa e mais rápido incorpora a tecnologia no mundo. É um dos países mais transparentes no seu processo. Tudo é transmitido ao vivo. Todos os documentos são disponíveis para quem quiser assistir. Qualquer pessoa no país pode propor uma tecnologia para ser analisada pela agência. Então, por que não fazê-lo? Né? Por que não levar para a agência e escolher o Poder Judiciário ou outra forma de fazer para entrar com uma tecnologia? É isso que eu, enquanto sociedade, não consigo compreender, principalmente depois de um momento pandêmico do qual nós discutimos eficácia todos os dias na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos WhatsApp, nós discutimos exatamente isso, a eficácia da vacina. Lembra disso? Na pandemia? Sim. Era cotidiano. Era pauta de todos os eventos. Todo mundo compreendeu isso. Né? E é isso que a agência faz, a comparabilidade, aquilo que tem mais segurança, aquilo que tem mais eficácia, aquilo que é mais eficiente, ou seja, entrega mais com menos. Né? Então, realmente é... Mas também, quando a gente ignora, né? Quando o direito ignora a vida ignora o direito. Né? Então, também esse dinamismo também é importante nós compreendermos e estarmos atentos, né, a essas velocidades. Né? A sociedade hoje é muito dinâmica, né? A evolução do conhecimento é muito rápido, né? A evolução de difusão de informações é muito rápido. Então, é importante nós compreendermos isso também e saber ouvir a sociedade, saber ouvir o que é que está acontecendo, né, para ver se nós encontramos as respostas. Ô Rogério, e o que você vê, assim, nós tivemos várias fusões, você acha que, pensando em visão de futuro, aqui no nosso bate-papo, a gente já está indo mais para o fim aqui, pensando um pouquinho em visão de futuro, para quem está nos assistindo, qual a dica poderosa que você, para quem está aqui nos assistindo, você daria para uma liderança que está numa operadora de saúde, que está no hospital, lideranças do mercado que estão lá assim pensando, meu Deus, como é que vai ser o futuro da saúde suplementar? Qual a dica poderosa que você deixaria para essas pessoas? Eu não tenho uma dica poderosa, eu tenho um olhar meu sobre, se você falar em fusão e aquisição, eu penso que agora nós vamos ter mais fusões e aquisições regionais, né, pequenas, exatamente por conta disso. Você tem um alto custo do que as operações pequenas acabam não suportando, pela diluição, pelo tamanho que elas são. Né? Nós temos que entender que a saúde ela é uma economia, um mercado de escala. Sim. Quem não tem escala tem mais problemas.
né? E maior custo. E maior custo, exatamente. Então, essas fusões devem acontecer. Outro tipo de fusão que é muito interessante que está acontecendo, que nós temos visto, são a fusão da cadeia produtiva. A operadora se unindo com o prestador, se unindo com o laboratório, se unindo com fornecedor, né? Ou seja, vai fazer uma verticalização virtual para uma melhor coordenação do cuidado, para uma melhor coordenação de custo, uma melhor coordenação do tratamento, né? Então, esse também é um movimento que a gente tem visto bastante e que faz todo sentido. Né? Antes nós estávamos todos um contra os outros e agora nós estamos sentando à mesa e entendendo, né, que a parceria, o que tem de positivo que nos une é melhor do que aquilo que não nos une. Isso, né? Reduz custo e aumenta a qualidade, né? Exatamente. Quando você coordena e tem esse olhar e o beneficiário identifica, né, a qualidade, identifica a coordenação como algo positivo, você tem uma melhor qualidade e um melhor controle de custo, né? Várias instituições fazem isso, a aviação, veículos, né, várias operações unindo concorrentes, né, o que a gente chama de cocriação e a concorrência colaborativa. Isso nós vimos muito, eu acho muito interessante isso. Competir, né? Porque nós vimos muito isso na pandemia, né? Na pandemia sentávamos todos à mesa, claro que isso é muito acaba não aparecendo, mas nós sentávamos muito, consumidores, operadoras, prestadores, tentando achar uma solução rápida, imediata, porque naquele momento era tudo muito rápido, tudo desconhecido e rápido. E deu certo, funcionou, nós saímos muito bem do outro lado da margem, né? Poucos ficaram pelo caminho, o setor saiu mais forte, mais estruturado, mais valorizado. Sim. Né? Você vê com tudo isso que nós falamos aqui, de preço, de valor, de custo, de porta de entrada, de reajuste, ainda está tendo aumento de vidas. Maior número da história. Maior número da história. Maior número da história fez agora no aniversário da ANS. Isso mostra a relevância. Então, é muito importante, né, nós estarmos atentos, né, e abrir as portas para ouvir, né, para dialogar, para entender, né, para a gente coordenar. Então, acho que é bastante importante entender por que as pessoas vão no Congresso Nacional, não vão na ANS, vão na ANS, não vão na operadora. Por que ele não está falando comigo? Acho que isso é bastante importante, assim, nós analisarmos enquanto gestor, né, o que é que está acontecendo. Sensacional. E aqui a gente sempre tem um momentinho para explorar do profissional que está aqui. Como eu falei, você é um profissional de mercado, é uma referência na saúde suplementar. E eu tenho certeza que tem uma mensagem que te inspira, uma frase que te faz acordar todos os dias pela manhã e seguir seu ofício com total alegria. O que você compartilha com a gente daquela frase de anotar assim num papelzinho e a gente lembrar assim, isso aqui é o Scarabel, para deixar para toda a nossa audiência? Eu sou um colecionador de frases, né? Eu tenho várias, assim. Essa que eu falei aqui eu gosto muito, né? Que o problema nada mais é do que um aprendizado não adquirido. Acho que isso, se a gente entender essa forma, se você sabe fazer, ele não é um problema. Se você não sabe, mas conhece alguém que faça, ele não é um problema, né? E se ninguém consegue resolver, porque ele não é um problema. Muito bom. A gente fica mastigando muito o problema e acaba deixando de olhar para frente, deixando de viver, né? Eu gosto muito de pensar na solução, de pensar em cenário, pensar em futuro, né? Então, nesse aspecto, essa é uma frase que eu gosto muito, assim, mas tem várias, assim, tem muita frase bacana, assim. Mas eu gostei dessa. Se ninguém resolveu, é porque não é problema. Entenderam aí, né, pessoal? Ninguém resolveu, não é problema. Mas muito bom. Rogério, a gente está muito feliz de estar aqui com você. Como a gente brincou, né? Eu queria estar aqui horas conversando, explorando mais. Vou deixar para fase 2, porque acho que você tem muito mais coisas aqui para contribuir para a gente.
De verdade, muito obrigada. Eu acho que tenho certeza, abrir o nosso podcast com a sua presença para nós é motivo de muita honra, tá bom? Então tem presentinho aqui para você, obrigado. porque como todo mineiro, a gente gosta de conversar, gosta de presentear. Então, presentinho para você aqui de Minas Gerais, da nossa equipe para você. Olha que legal. Aí não pode faltar uma goiabadinha, adoro tudo. Docinho de leite Café. Premiado, viu? Docinho de leite, café de premiado, leite. porque Minas Gerais, Puxa, ela é Minas Gerais. adorei né? a caneca também. Que Obrigado, bom. Priscila. Esse é o compromisso da caneca, se conectar para a gente entregar valor, não é mesmo? Valor e saúde. Primeiro, agradecer a gentileza do convite. Fico muito honrado. Eu não sabia que eu estava abrindo a série de podcast, então fico ainda mais feliz, ainda mais grato pela gentileza do convite. Fico feliz, agradecer principalmente as palavras elogiosas que você fez a mim. Eu fico muito feliz de você me ver dessa forma. Né? Eu acho que valor e saúde tem tudo a ver. Saúde não tem preço, saúde tem valor. Né? A gente não pode brincar com a saúde, brigar com as questões e entender, quando você fala valor e saúde, que também a saúde é um bem muito influenciado pela economia. Né? Se saúde não tem preço, a doença é um produto. Né? E isso tem que ser remunerado, isto é remunerado, isto é um fator importante da economia. Né? E então compreender esses movimentos é bastante importante. Eu acho que, não tenho certeza que o podcast de vocês cumpre esse papel de levar informação qualificada, de levar informação adequada para quem vai ouvir, para quem vai conseguir compreender melhor a dinâmica da saúde. Eu acho que é o papel de um podcast como esse, de qualidade e que recebe tão bem as pessoas, cumpre também esse papel na sociedade. Que maravilha, a gente fica muito feliz. E esse valor a gente traz para os nossos clientes. A gente tem cliente que dá saúde suplementar, clientes que atendem apenas SUS, e está todo mundo vocacionado para isso. Tudo que a gente faz tem que ter o valor agregado, porque no final de contas tem sempre alguém, tem sempre um indivíduo ali do outro lado que quer acesso, e a gente precisa mostrar para esse indivíduo que muitas das vezes o acesso é simples, né? Não é o gasto que vai trazer tudo isso, mas com qualidade, com planejamento a gente consegue entregar. Então, muito obrigada, queria agradecer, pedir a todos, agradecer a presença da nossa audiência também, pedir para curtir, compartilhar. Se você acha que tem alguém que precisa de ver o Scarabel aqui na Valor, é só você compartilhar, curtir e vai ser um prazer. Se tiver alguma perguntinha, faça comentário aqui, que depois o Scarabel entra no nosso canal e responde, que vai ser um grande prazer ter vocês aqui, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima fase 2 do Scarabel. Podia fazer um Scarabel e o Leandro aqui, hein? Seria muito bom, hein, essa? Scarabel a vingança. Scarabel a vingança. Leandro Fonseca, você está sendo convocado para o podcast fase 2 Scarabel a vingança. Leandro Fonseca é um craque. Não é? Muito. Então, vamos prometer aqui para a audiência que vamos fazer esse encontro número 2? Vamos sim. Vai ser um prazer. Tá bom. Então, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.